Sexta-feira, culto da vitória, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Lucas 8, versículo do 1 ao 3. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lucas 8, do 1 ao 3. Amém? Amém. Glória a Deus. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Glória a Deus. Pode se assentar louvando o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto de Lucas, ele vai relatar sobre um grupo de mulheres que seguiam Jesus e serviam Jesus. Jesus, nós sabemos que no seu ministério aqui, no seu ministério terreno, Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus ele ia levar as boas novas do Evangelho e ele passava por muitos lugares, muitas cidades, muitas aldeias. E acompanhava Jesus, assim como todos nós sabemos, 12 discípulos, aqueles escolhidos, que foram escolhidos por ele. E acompanhando ele também algumas mulheres, como está descrito aqui no texto que acabamos de ler, né? Sabemos que Lucas ele vai trazer essas mulheres como exemplos de mulheres que foram curadas por Jesus, mulheres que foram curadas de enfermidades, mulheres que foram curadas de espíritos malignos. E Lucas ele vai destacar dentre essas mulheres Maria Madalena, Joana e Susana. Lucas ele vai trazer para mim e para você nessa noite o exemplo dessas mulheres. Nós olhamos para essas mulheres nessa noite e vejamos nela exemplos a serem seguidos. Louvado seja Deus. Não é porque é mulher que vai ser exemplo só para mulher, não. Elas são mulheres de Deus que servem de exemplo para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E primeiro eu quero trazer para vocês quem são essas mulheres. Maria Madalena é uma das primeiras mulheres mencionada por Lucas, né? A palavra de Deus vai dizer que ela foi curada por Jesus e que dela saíram 7 demônios. Louvado seja Deus. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ela era da cidade de Magdala, por isso chamada Maria de Magdala, né? Magdala significa Torre de Deus e ela ficava em Israel. Maria, ela era uma mulher abastada. A palavra de Deus vai dizer que ela era uma mulher de uma família, os estudiosos dizem que ela é uma mulher de uma família do ramo da pesca, porque ela era uma aldeia, essa cidade onde ela morava era uma aldeia de pescadores. Então a palavra de Deus diz que ela era uma mulher abastada, de uma família que tinha muitas condições no ramo da pesca. Louvado seja Deus. A segunda mulher que também Lucas vai mencionar, que seguia Jesus, é Joana, mulher de Cusa. Quem era esse homem? Ele era o procurador, né, das propriedades de Herodes Antipas. Quem que era Herodes Antipas? Era o governador da Galileia. Então era uma mulher ali da alta sociedade, uma mulher que, se a gente fosse olhar nos dias de hoje, era uma mulher, né, que estava ali no escalão alto de uma sociedade, mulher do governador. E a segunda e a terceira mulher que Lucas traz é Susana. Já sobre Susana, não tem muito, a palavra de Deus não traz muitas coisas sobre a vida de Susana. Só fala que o nome dela significa lírio, né? E que ela pode ter sido herdeira, né, dos seus pais depois que eles faleceram, e que ela foi cuidada por sacerdotes. Lucas ele vai relatar que além dessas 3 mulheres, que é as 3 principais que ele traz ali, falando da vida delas, muitas outras mulheres também seguiam Jesus.
Nós não sabemos mencionar se são 20, se são 30, mas são muitas. É isso que a palavra de Deus traz. Irmãos, fato é, o que eu quero trazer para a amada igreja é que essas mulheres, depois que elas tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram as suas vidas transformadas. Depois que essas mulheres encontraram Jesus, que elas foram ali curadas, a palavra de Deus não diz qual foi a enfermidade que Joana foi curada, mas sabemos que ela foi curada de uma enfermidade. Susana também foi curada de uma enfermidade, e Maria Madalena foi liberta de 7 espíritos malignos, 7 demônios que a possuíam. Sabemos que essas mulheres agora, elas são livres. Aquilo que atormentava ela hoje já não atormenta mais, porque elas tiveram um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. E a partir disso, meus irmãos, a partir desse encontro com Jesus, a partir da transformação que Jesus fez na vida delas, agora elas seguem Jesus. E o mais importante, elas não só seguem Jesus, elas servem Jesus. Louvado seja Deus. Isso, irmãos, é o resultado de um coração grato. Isso é o resultado de um coração que frutifica. Quando eu falei aqui com os irmãos no culto da virada sobre frutificar, sobre plantar, sobre o que a gente colhe, o que a gente planta, isso daqui traz um exemplo muito bom para mim e para você nesta noite, de mulheres que frutificaram para o reino de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A partir da gratidão que elas tinham agora por Jesus, agora elas começam a frutificar. Elas não apenas seguem Jesus, mas agora elas servem Jesus. E o que Deus manda perguntar para mim e para você nessa noite: você, após ter tido encontro com Jesus, o que você tem feito? Você tem apenas observado Jesus? Você tem apenas seguido Jesus de longe? Ou você tem também servido Jesus? Porque Jesus não quer que eu e você ficamos de longe somente observando. Jesus não quer que eu e você ficamos de longe de braços cruzados, seguindo Ele com os nossos olhares. Não, irmãos, Jesus quer que eu e você esteja junto dEle, servindo Ele, frutificando para o reino de Deus, assim como essas mulheres fizeram. Louvado seja Deus, irmãos. E eu quero trazer para os irmãos 3 pontos baseado na vida e na história dessas mulheres. E o primeiro ponto que eu quero trazer para a amada igreja nessa noite é: ninguém continua sendo o mesmo após encontrar Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Quando nós encontramos Jesus, existe um arrependimento genuíno dentro de nós. Agora nós passamos nós nascemos de novo, existe um novo nascimento. Agora nós temos um Senhor e Salvador. Agora nós temos a certeza que nós não vivemos somente para esse mundo, mas que nós temos uma vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Louvado seja Deus. Quando você encontra Jesus, precisa haver uma transformação em você, precisa haver uma mudança, assim como houve com essas mulheres. E a Bíblia, ela vai trazer vários exemplos de pessoas que se transformaram, que tiveram uma mudança quando encontraram Jesus. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para os irmãos. O primeiro exemplo está no livro de Lucas, capítulo 19, a conversão de Zaqueu. Aleluia! Louvado seja Deus. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu ali, ele já havia prejudicado muitas pessoas, mas no dia que ele encontrou Jesus, houve uma verdadeira transformação. E o próprio Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Porque houve uma transformação. É isso que acontece com a sua vida quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Não importa as suas práticas, não importa o que você tem feito, existe uma verdadeira transformação. Segundo exemplo que eu quero trazer para os irmãos, Atos capítulo 9, talvez a conversão mais famosa da Bíblia, a conversão de Saulo de Tarso. Louvado seja Deus. Saulo, perseguidor dos cristãos, assassino
no dia que ele encontrou Jesus, houve ali uma transformação nele. Agora é Paulo, o maior pregador do Evangelho, Paulo, o pilar da igreja. Louvado seja Deus. Simão, um pescador, que se tornou um seguidor de Jesus e um exemplo. Aleluia. O próprio Jesus escolheu Pedro para ser o líder entre os apóstolos e a rocha sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Mateus capítulo 13, está escrito assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão. Olha para Simão, hoje é Pedro, escolhido do Senhor, escolhido para ser líder, escolhido para que Jesus pudesse edificar a sua igreja. Olha a transformação que Jesus pode fazer na vida. Jesus, ele tem o poder de transformar pessoas. Só ele tem o poder de transformar. Não é eu, não é você. Ninguém pode transformar ninguém, mas Jesus pode transformar. Jesus pode mudar. Jesus pode fazer tudo novo. Jesus restitui, restaura, transforma. Ele pega um assassino e transforma no maior pregador do Evangelho. Ele pega um defraudador e transforma num homem de bem. Ele pega ali um homem que tudo ele ficava nervoso, um homem de índole difícil, e transforma na pedra, na rocha, na qual ele ia edificar a tua igreja. Por acaso existe impossível para Deus? Por acaso existe algo impossível quando Deus resolve agir? A palavra de Deus diz lá em Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida das pessoas. O poder transformador de Deus na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Jesus tem o poder de transformar pessoas. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque um dia esse poder alcançou eu e você. E se nós estamos aqui hoje, é porque já estamos sendo transformados por Ele. Porque nós não somos mais o que éramos outrora. Hoje já estamos num caminho de transformação. Hoje já estamos com os pés caminhando rumo ao Senhor Jesus. Porque a mão de poder dele está sobre mim e sobre você. E através dessa transformação, meus irmãos, quando somos transformados por Jesus, vem o nosso trabalho. Se eu estou aqui hoje, segurando o microfone na mão, falando com a igreja, foi porque houve uma transformação, houve um encontro de Jesus, e Ele queria que eu trabalhasse para Ele. Quando eu recebi o favor de Deus na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a missionária e falar assim: missionária, eu quero fazer qualquer coisa para Jesus. Missionária, que dia que limpa a igreja? Eu vou limpar a igreja, eu quero limpar a igreja, mas eu quero fazer qualquer coisa para Jesus. A missionária falou assim: não, minha filha, Deus tem algo para você. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui falando com a igreja, mas a transformação gera o trabalho, porque você se torna grato a Deus. Você agora é tão grato a Deus que você agora quer trabalhar para o reino, que você agora quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por mais que você tenha medo, por mais que você tenha insegurança, por mais que você ache que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas aquele que te escolheu garante. Aquele que te escolheu é quem te capacita. E você começa a frutificar. E a gratidão, irmão, é os nossos frutos. A gratidão, ela gera os frutos. E os frutos é o nosso trabalho para o Senhor. Os frutos é o que nós fazemos para o Senhor. Essas mulheres, elas estavam tão gratas a Jesus por terem sido libertas, que agora elas deixaram tudo, deixaram as suas coisas, a sua vida, para frutificar
frutificar para o reino. A palavra de Deus fala que elas serviam a Jesus com os seus bens. Nós não sabemos que bens são esses, se eram bens materiais, se eram outras coisas, mas elas serviram a Jesus agora, porque elas se sentiam devedoras, elas queriam estar ali com Jesus por gratidão. Louvado seja Deus. Não tem como, irmãos, existir gratidão sem frutos. Se um dia Deus fez algo na sua vida, se um dia, que eu tenho certeza que Ele já fez, e não tem frutos ainda, tem alguma coisa errada. Reflita nessa noite. A gratidão, ela precisa gerar frutos para o Senhor, frutos para o reino de Deus. Não existe gratidão sem frutos. Se você ainda não está frutificando, irmão, é porque você ainda não colocou a gratidão verdadeiramente no seu coração. Seja grato a Deus, seja grato a tudo que Ele já fez para você, para sua família, para sua casa, e comece a frutificar para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Lá em Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que nós fazemos para o reino de Deus é vão. E lá em Coríntios está falando para mim e para você ser firme e constantes na presença do Senhor, trabalhando para o Senhor. Não é hoje eu faço, amanhã eu não quero. Não é hoje eu quero, amanhã eu não vou. Não, é ser firme e constante. Mais que ser firme e constante é ser abundante. É ser abundante, é fazer sempre mais. É fazer sempre mais, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Louvado seja Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para a igreja nesta noite: precisamos priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos que essas mulheres, elas tinham ali, cada uma delas tinha uma razão especial para seguir Jesus. Mas nós sabemos que também, para que elas pudessem seguir Jesus, elas tiveram que deixar coisas. Elas tiveram que deixar várias coisas para trás. Porque todo aquele, irmãos, que quer seguir Jesus, precisa adequar a sua vida, para que a sua vida possa dar prioridade para o reino de Deus. Não tem como seguir Jesus, não tem como servir Jesus e tudo continuar do jeito que estava antes. Coisas vão ter que ficar para trás, coisas vão ter que ser deixadas para trás, para que você possa seguir adiante. Lucas 9:23: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Servir Jesus é um constante negue-se a si mesmo. Eu estou cansado, mas eu vou negar esse cansaço. Eu estou triste, mas eu vou negar a tristeza. Eu estou aflito, mas eu vou negar a aflição. Eu estou exausto, eu estou desanimado, mas eu vou negar a minha dor. Eu vou negar o meu sofrimento, o meu sentimento. Vou tomar a minha cruz e vou seguir para o alvo. E vou seguir para aquele que tem me chamado. Segue para o alvo. Nega a sua vontade, nega a sua razão, nega aquilo que a tua carne tem proporcionado para você, para que você possa seguir Jesus verdadeiramente. Seguir Jesus é um constante negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga Ele. Seguir Jesus é isso, meus irmãos. Não é fácil, não. Se existe um evangelho aí pregando para você, falando que é tudo flores no caminho, esse evangelho não está na Bíblia. Esse evangelho é mentiroso. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, assim como o nosso diácono Lucas falou. Porque Ele venceu o mundo.
Louvado seja Deus. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida, nós submetemos todas as áreas da nossa vida, seja financeira, seja emocional, qualquer área da nossa vida, nós submetemos à orientação de Jesus, mas nós precisamos reconhecer Ele na nossa vida, porque aí quem vai guiar os nossos passos vai ser Ele. Louvado seja Deus. E essas mulheres, elas deixaram as suas casas, essas mulheres, elas deixaram as suas coisas. Imagina Susana, Joana, mulher do procurador. Imagina quantas coisas ela não deixou para trás para seguir Jesus. Precisamos entender que para seguir Jesus não podemos carregar todas as coisas. Para seguir Jesus não podemos levar conosco todas as nossas coisas. Precisamos deixar algumas coisas para trás. Aleluia. E o terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja nessa noite: precisamos ser corajosos e permanecer perto de Jesus. Aleluia. Lucas vai dizer, irmãos, que essas mulheres, elas não estavam presentes só na crucificação de Jesus. Elas presenciaram todo o sofrimento de Jesus no Calvário. Elas presenciaram tudo o que Jesus passou naquela cruz, por amor da humanidade, por amor de mim e de você. Aleluia. Essas mulheres, elas trazem o exemplo para mim e para você de coragem. Porque permanecer junto àquela cruz ali poderia ter colocado elas em perigo, porque elas estavam vinculadas a uma pessoa executada por Roma. Aquilo ali poderia colocar elas em perigo, mas elas permaneceram porque elas foram corajosas. Não é qualquer circunstância, não é qualquer adversidade que tem que fazer você recuar, não. Você também precisa ser corajoso, porque você tem um Deus que vence as guerras por você. Irmãos, quando essas mulheres, elas decidem ali ficar do lado de Jesus, naquele momento muitas pessoas consideravam um momento de vergonha. Jesus na cruz sendo cuspido era um momento de vergonha. Mas quando aquelas mulheres decidem ficar ali, permanecem ali, elas mostram que o temor a Deus é muito maior que o temor do homem. Aleluia. Não devemos temer o homem. O nosso temor tem que estar para o alto. Temer as coisas que vêm do alto. Aleluia. Louvado seja Deus. Elas ali, irmãos, a posição daquelas mulheres demonstra que elas jamais negariam qualquer relação com Jesus, assim como os seus discípulos fizeram. Mas elas não negaram Jesus, elas permaneceram. Não importa, irmãos, a situação, não importa o que você tem passado. Uma coisa eu aprendi porque eu vivi isso: nós precisamos estar próximos de Jesus. Durante a situação mais difícil das nossas vidas, aonde você vai estar? Você vai se afastar de Jesus ou você vai ficar próximo de Jesus? Não importa a situação que você está passando, fique próximo de Jesus. Não se afaste dele, não arreda o pé. Aquelas mulheres não esteve só presente na morte de Cristo, mas elas também viram ele no sepulcro, foram lá para ver como colocaram o corpo dele. Lucas 23:55. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. No sábado repousaram conforme o mandamento. Levando em conta, irmãos, o perigo que essas mulheres corriam, elas poderiam ter, já que Jesus foi crucificado, elas poderiam ter se preparado e ter ido embora daquela cidade. Não, são corajosas.
O que o medo tem feito com você? Da onde o medo tem tirado você? O que tem feito você recuar? O que tem feito você olhar para trás? Deus manda te dizer nesta noite: não pode recuar. Glória a Deus. Por mais que o medo ele tome conta do seu coração, por mais que o medo ele tome conta dos seus pensamentos, você precisa permanecer. O medo não fez aquelas mulheres voltar atrás. Não fez, irmãos. Mas ao invés disso, o que elas foram fazer? Qual que era a preocupação daquelas mulheres? Preparar ali as especiarias, o unguento para o corpo de Jesus. Essa era a preocupação delas. Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas e outras com elas ao sepulcro, levando as especiarias que elas tinham preparado. Louvado seja Deus. Irmãos, elas não honraram Jesus só na vida, elas honraram Jesus até na morte. Glória a Deus, aleluias. Mesmo com uma incerteza, irmãos, toda pessoa tem uma incerteza. Mesmo com a incerteza ali, elas ficaram próximas de onde Jesus estava. Elas não se afastaram daquele lugar. Como você se comporta, irmãos? Como você tem se comportado durante as adversidades? Como você tem se comportado durante as tempestades? Porque elas vêm. Mas nós temos exemplos na Bíblia para que nós possamos olhar e ver. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E a mesma palavra que se cumpriu naqueles dias é a palavra que se cumpre nos dias de hoje. Louvado seja Deus. E não é de se espantar que as primeiras pessoas que estavam lá no dia da Páscoa, na frente do sepulcro, eram quem? Essas mulheres. Essas mulheres foram as primeiras. Lucas 24, um anjo fala com elas: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lucas 24, 8, 9. As mulheres lembraram-se de suas palavras, retornaram e anunciaram todas as coisas aos 11 e aos demais. Irmãos, essas mulheres, elas foram a embaixadora da maior mensagem do Evangelho. Elas anunciaram: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive para que eu e você possamos ter vida, vida com abundância. Ele vive para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele vive para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Ele ressuscitou. Xerebacadarabachá e calabaiaçô. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Essas mulheres foram a embaixadora da mensagem, da maior mensagem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou. Essas mulheres, irmãos, elas andaram com Jesus na Galileia, cidade em cidade, aldeia em aldeia. Elas com certeza viram Jesus fazendo muitos milagres. Elas ouviram os sermões de Jesus. Elas foram com Jesus da Galileia para Jerusalém, para que ali se cumprisse a crucificação. Essas mulheres, elas foram gratas.
elas foram fiéis. Essas mulheres, elas frutificaram para o reino de Deus. Essas mulheres não abandonaram Jesus. E o mais importante, essas mulheres permaneceram. Elas permaneceram. E por tudo isso, elas puderam contemplar o milagre da ressurreição. Elas puderam contemplar o milagre da ressurreição. E Deus manda te perguntar nesta noite: você tem visto o milagre? Você tem contemplado algum milagre? Sabe por quê? Porque se você estiver perto de mim, se você permanecer ao meu lado, se você não me abandonar, você vai contemplar milagres. Porque essas mulheres aqui só contemplaram milagres porque elas não me abandonaram. Elas só contemplaram milagres porque até na minha morte elas me honraram. Elas ficaram, elas não deixaram o medo fazer com que elas voltassem para trás, mas elas permaneceram. Quer ver milagre? Quer ver milagre? Então permanece. Fique perto de Jesus. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena chorar para esse Deus. Vale a pena caminhar segurando na mão desse Deus, porque você contempla milagres. E para finalizar, irmãos, o apóstolo João, ele falou que Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Aleluia. Oh, aleluia. Xerepacadarabachai. E quando nós lembramos da história de Maria Madalena, nós lembramos que Maria Madalena era possuída por 7 demônios. Quando nós olhamos para a história dela, e ela teve a transformação, ela teve o encontro com Jesus, e ela foi a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, Deus tem o poder de tirar você das trevas e trazer você para a luz. Glória a Deus. Jesus manda te dizer nessa noite: não importa quando você se encontrar comigo, eu tiro você das trevas e eu trago você para a luz. Glória a Deus. Maria Madalena, possuída por 7 demônios, foi a primeira pessoa que contemplou Cristo ressurreto. E você está achando que você não pode? Glória a Deus. Calabaiaçô e balabaxere. Você pode, porque Ele manda te dizer essa noite: eu trago você para a luz. Só eu tenho o poder de trazer você para a luz. Quando você se encontra verdadeiramente com Jesus, Ele tem o poder de tirar você das trevas e colocar você na luz. Louvado seja Deus. Eu peço que ele se coloque de pé.